Vamos começando aqui então, Enzo. Vamos começar aqui no assunto que a gente vai começar a abordar a partir da Química 1, a partir da semana que vem. A gente vai começar a falar muito sobre misturas, e é bom a gente começar já estabelecendo uma conexão, uma matéria que a gente vai precisar muito ao longo desse ano, tá? Em todos os sentidos, é uma das matérias que mais caem nas provas de Química, de uma forma geral, que é a matéria de estequiometria. Então, quando nós analisamos a questão da estequiometria, embora a gente tenha visto um pouco de estequiometria lá no primeiro ano, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais nesse conteúdo de cálculos estequiométricos, tá? E nesses cálculos estequiométricos aqui, nós temos alguma graduação de importância quando nós colocamos aqui o que é necessário para os cálculos estequiométricos. Amanhã, só lembrando, nós temos a nossa prova pelo Google Forms, prova de biologia, amanhã às 2 horas. E na terça-feira, também, já lembrando que nós vamos ter a prova também de química, né? Também às 2 horas da tarde, tá? Google Forms também, as duas provas. Prova Ô que Zé, vai ser emocionante. Oi. a matéria de química, você já passou? Então, é atomística mesmo, né? Vai cair mais a parte de atomística, até números quânticos lá, vai cair mais. Aquela parte que a gente deu lá mesmo. As 4 primeiras aulas lá da Química 3. É aquilo lá. Tranquilo. Tá? 4 aulas só. Então, olha só. Então, o que eu estava falando com o Enzo aqui, a gente vai entrar semana que vem já começando a fazer aí o iniciozinho aí da estequiometria, né? Então, vamos recordar aqui alguns detalhes e alguns exercícios já de UVEST Unicamp, para a gente ir treinando um pouco disso aqui, para a gente ter uma mentalidade muito focada nessa disciplina, como eu estava falando para o Enzo agora há pouco, é uma das mais importantes hoje da química, e inclusive a compreensão dessa disciplina quando a gente fala de prova de vestibular. Enfim, estequiometria ela envolve 3 coisas básicas da química, que vocês já sabem, tá? Primeiro, todo cálculo estequiométrico ele depende de eu analisar a equação química que eu quero trabalhar. Isso é fundamental. Analisar essa equação química no segundo aspecto, se ela está o quê? Balanceada. Então, tem que saber, muitas vezes, escrever a equação, que na maioria das vezes hoje não é tão comum pedir para você escrever a equação. Muitas vezes acontece, mas é raridade. Normalmente, a equação é dada, tá? A segunda etapa da estequiometria é você observar se a equação está ou não balanceada. Ah, a equação está balanceada, beleza, tá? Tem os coeficientes de balanceamento, beleza. Se não tem, quando a equação aparece sem nada na frente, pode ser que ela esteja balanceada, que é o 1, né, geral, que é o balanceamento, o coeficiente, ou pode ser que ela não esteja balanceada. Por isso você tem que ficar atento, porque o cálculo, ele depende do coeficiente estequiométrico. Sem o coeficiente estequiométrico, você pode errar todo o cálculo, porque se você estiver dobrando um composto, saem 2 águas, não uma, muda todo o cálculo. Então, 3 coisas. Escrever a equação química. Segunda coisa, balancear a equação química. E terceira e última coisa é o cálculo estequiométrico. Tá? O que é o cálculo estequiométrico? Nada mais é do que a regra de 3. Mas a grande dificuldade, muitas vezes, é você enxergar a regra de 3 que tem que ser montada ao longo do cálculo. Por isso que, ao longo do ano, vai ser aqui, nós vamos só dar um pontapé inicial, mas ao longo do ano nós vamos aprender todos os macetes possíveis de estilos de cálculo estequiométricos possíveis a serem feitos. Não é facinho, igual vimos lá no primeiro ano. Agora a gente vai dar um passo à frente. Tá? O que é esse passo à frente? Então, tem muitos cálculos estequiométricos, por exemplo, que você depende, basicamente, tá? Da pureza do material que você está trabalhando. Então depende de 80% de pureza. Então, eu tenho que, muitas vezes, multiplicar a massa desse material, o volume que eu estou considerando desse material, por 80%. Nós vamos começar no material com 100% de pureza, porque nós vamos começar a falar de um assunto que é mistura, tá? Na próxima segunda. Agora parece que não mais, pelo jeito aí, pelo decreto, né, que está saindo aí, municipal, não mais de forma presencial, voltamos para o ensino remoto de novo nos próximos 15 dias, né?
Mas vamos esperar aí para ver o que vai virar isso. Ô Zé, você acha que volta em quanto tempo até diminuir a ocupação dos leitos? Então, ontem, não, mas essa questão de ocupação dos leitos, não, porque ontem foi tudo um impacto muito negativo, né? Ontem teve 2.349 mortes no Brasil, né? Tá saturado, tá tudo saturado. E como nós estamos no sul de Minas é muito mais, tem muito mais relação com o estado de São Paulo do que qualquer outro lugar. E São Paulo está saturado, 87% dos leitos de UTI ocupados. Estado de Minas, então, ontem o Chico Bento lá, o Romeu Zema, que parece que é Chico Bento lá da turma da Mônica, o Chico Bento ontem, ele estava meio que escondendo os dados lá, né, de enchimento de leite de Covid, que na verdade aqui em Minas está 78% dos leitos ocupados também por Covid. Então, enfim, a previsão que nós temos é que os meses de março, abril e maio sejam meses trágicos para nós. Agora, se o governo se o prefeito vai autorizar voltar antes ou não vai, não sabemos, porque tinha uma festa da Odonto marcada para sábado, né? Espante. A prefeitura havia autorizado uma festa da Odonto para sábado, que diz que eles iam manter o distanciamento social, não sei o quê. Ontem cancelou a festa, né? Mas são coisas aí de Brasil. Vamos voltar aqui para a estequiometria. Mas não tem previsão, não. Esse negócio aí, a princípio, são 15 dias, e diz que toda semana vai reavaliar, pelo menos eu ouvi ele falando aí, o Luizinho, né? Ele falando agora na hora do almoço, lá, que ele vai reavaliar semanalmente, né? O estado da pandemia, etc. tal, e vai lançar o boletim toda semana em termos de manutenção ou não. Agora, tem um outro problema. O sindicato já estava na justiça também para, né, embargar as aulas. Aí é uma briga sem fim. Então, pessoal, olha só. Quando nós nos deparamos com o cálculo estequiométrico aqui, com o exercício de estequiometria, eu coloquei um básico aqui para a gente começar a analisar dentro daquilo que a gente vai falar também na segunda, tá? Falar sobre misturas. Aqui eu tenho, então, o famoso leite de magnésio. Esse leite de magnésio aqui é aquele famoso hidróxido de magnésio, tá? MgOH2, hidróxido de magnésio, determinado com a composição na embalagem do produto, 15 ml contém. Então, aqui você tem, miligramas, né? O valor de 1.282,5 miligramas. Você tem hipoclorito de sódio e água purificada. Aqui você tem o processo de obtenção do leite de magnésio, tá? Aí vai te dar um grupo de estudantes resolveu utilizar uma amostra de leite de magnésio que se encontrava com data de validade expirada para ingestão humana a fim de obter sulfato de magnésio. Toma cuidado aqui, ó. Toda vez que eles colocam assim, essa nomenclatura que também nós usamos na química orgânica, coloca hepta 7. Então, 7 águas, hepta hidratado. Então, aqui você tem um magnésio, um sulfato de magnésio, MgSO4, tá? 7 águas aqui, ó, hepta hidratado. Aí diz assim, ó, a ser utilizado em laboratório escolar com reagente para testes qualitativos. Para tanto, executar um procedimento ilustrado a seguir. Então, eles pegaram aqui, o produto estava vencido, na etapa 1, teve adição de água e filtração, tá? Que é uma das formas de separação de mistura. Teve o produto aqui que vai para descarte, que é o hipoclorito de sódio, o Na, tá? O Na hipoclorito, NaClO, que é hipoclorito de sódio. Esse vai para descarte. Sobrou aqui o hidróxido de magnésio na fase sólida. Numa etapa 2, você tem adição de ácido sulfúrico, a dissolução completa do sódio, formando sulfato de magnésio, que é um sal. E na exposição ao sol, você tem a formação, então, desse sulfato heptahidratado. Tá aí a expressão heptahidratado. Pois bem, primeiro ele diz assim, né? Represente por meio de fórmula as ligações químicas presentes no hidróxido de magnésio, então MgOH. Então, aqui você tem um sal. Aqui eu tenho uma ligação, então, que nós chamamos de ligação eletrovalente ou ligação iônica, onde eu tenho uma base, que é a hidroxila, que tem carga -1. Por que tem carga -1? Toma cuidado, que isso aqui é pegadinha, tá? O oxigênio, o NOx, que a gente vai estudar muito sobre NOx esse ano também, o NOx do oxigênio é -2. O hidrogênio é +1. Então, -2 com +1, a carga da hidroxila, obviamente, é -1, tá? E o magnésio, Zé? Eu tenho aqui o magnésio, a carga é +2. Magnésio é alcalino terroso. A gente vai estudar também de novo. A gente vai ver mais à frente aquele resumão de tabela periódica, entender os dados de tabela periódica. E tabela periódica
é uma informação que sempre cai na prova. Então, aqui eu tenho o MgO2 desceu para cá, né, do cátion, mais 2, e hidroxila menos 1. Cite o nome do método de separação de misturas empregados pelo estudante na última etapa do procedimento. Então, nessa última etapa aqui, qual foi o método de separação de mistura, onde você tem aqui a dissolução completa do magnésio. Detalhe, ele te dá aqui, ó, as massas, a gente vai usar muito isso, massa molecular, tá? O magnésio tem massa molecular de 24,3, oxigênio 16, hidrogênio. Aqui ele já faz só para judiar mesmo, podia ter dado 1 redondo, mas como ele te deu o valor 1,01, você tem que usar 1,01. Da mesma forma, normalmente o enxofre, se é redondo para 32, aqui ele te deu 32,1. Bom, a representação da fórmula aqui, ó, como eu tenho ligações, né, iônicas, eu tenho então aqui o cátion ligado a um ânion, que é o ânion hidroxila, tá? Então tá aqui o oxigênio menos 2, mais 1, carga menos 1, eu tenho a neutralização das ligações, mais 2 do magnésio, 2, duas hidroxilas vezes a carga menos 1, menos 2. Então aí, mais 2 com menos 2, 0, eu tenho um composto químico fechado na forma de sal, tá? Então, na última etapa, o que aconteceu aqui, ó? Olha só o que está acontecendo na última etapa. Na última etapa, eu tenho o sulfato de magnésio, ele está passando por um processo aqui de exposição ao sol, e ao passar por essa exposição ao sol, ele vai, então, liberar água, esse sulfato de magnésio. Então, ele vai formar aqui, ó, o que nós chamamos de sulfato de magnésio heptahidratado. Sempre vai aparecer assim, tá? Isso é importante para o cálculo estequiométrico depois, a gente vai ver. Então, você tem aqui o sulfato de magnésio com 7 águas sendo liberadas. Então, a partir da exposição ao sol. Bom, então, a primeira alternativa aqui é muito bobinha, né? Porque você tem um processo que nós chamamos de cristalização, tá? Então, quando você expõe ao sol, você tem evaporação de água, e vem, então, com evaporação de água, a formação desse sal. Agora, na número 2, que mais nos interessa aqui em termos de estequiometria, tá? A primeira sob o título da aula da semana que vem, separação de misturas. Vamos entender o que é floculação, tá? O que é filtração, o que é... Cada procedimento para os derivados de petróleo, destilação simples, destilação fracionada, como é que se obtém a destilação fracionada, nós vamos ver tudo isso na semana que vem. Mas na número 2, ele diz assim, ó, escreva a equação da reação química que ocorre na etapa 2. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, na etapa 2 nós temos, então, o hidróxido de magnésio, na presença, tá aqui, ó, ele já te deu aqui a etapa 2, tá? Eu tenho o hidróxido de magnésio, tá? Aí eu vou ter aqui na presença aqui a formação do MgSO4, que é o sal. Então, tá aqui, ó. Esse sal, ele é formado porque quem que foi adicionado na dissolução aqui, ó? Foi adicionado o ácido sulfúrico, o H2SO4. Então, ó, olhando para o esquema que ele deu, você vai colocar aqui o sal, o hidróxido de magnésio na presença de ácido sulfúrico, vai liberar o quê? Vai liberar água, a princípio, e sulfato de magnésio. Numa segunda etapa, vai liberar 7 águas. Mas, a princípio, ele libera água. O que você faz aqui, ó? Você vai fazer o balanceamento, tá? Ah, eu tenho um metal, tem um magnésio entrando, tem um magnésio saindo, beleza. Ah, tá, então tá jóia, Zé. E aqui, Zé, quantos hidrogênios eu tenho entrando aqui, ó? A princípio, eu tenho 2 hidrogênios entrando, tá? E tenho aqui, ó, 4 hidrogênios saindo. Mas e aí, Zé? E esses 4 hidrogênios aqui, ó? Tenho 2 de cá, com mais 2 de cá, 4. Eu preciso de 4. Então, aqui eu tenho aqui a equação balanceada. Mas eu tenho que colocar aqui as 2 águas para eu não errar. Aí está pedindo assim, ó, para você. Ele diz assim, ó, calcule a massa de sulfato de magnésio, ele quer do heptahidratado, ou seja, ele quer a massa conjugada com 7 águas, obtida pelos estudantes, admitindo um rendimento 100%. Ah, então o rendimento é 100%, então eu vou deixar ele, né, vou multiplicar por 1, 100%. Se fosse 80, multiplicar por 0,8, que é o que muitas vezes acontece em cálculo estequiométrico, que você acaba errando. Então, calcule a massa do sulfato de magnésio heptahidratado. Então, vamos analisar aqui essa massa. Ó, se eu pegar aqui o sulfato de magnésio, vou pegar os dados que ele me deu, ó. Massa molecular, magnésio, tem 24,3, tá? Ó, ele tem 2 hidroxilas. O que é isso, Zé?
ele tem 2 oxigênios, você parte aqui para propriedade distributiva, e 2 hidrogênios. Então, vamos lá. 2 vezes a massa do oxigênio é 16, a massa do hidrogênio é 1,01. Então, ó, somando aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8 é 2 vezes 16, 32. 34 com 24 vai dar 58,32. Essa é a massa do hidróxido de magnésio. Beleza, só que ele quer o pentaidratado. O que eu tenho que fazer, Zé? Eu tenho que somar aqui 7 águas. Acontece que cada água tem a massa molecular, ó, 2 hidrogênio e 1 oxigênio, 16 com 2, 18. 18 gramas em cada mol, tá? Se eu tenho 18 gramas em cada mol, 7 vezes 18, mais a massa do MgSO4. Então, eu vou ter essa massa total aqui, ó. Então, o que ele está pedindo para você analisar? Ele está pedindo para você analisar o seguinte: para 1 mol de hidróxido de magnésio, eu vou ter a produção aqui, ó, de 1 mol de hidróxido de magnésio heptahidratado. Ah, então, o que equivale 1 mol? Qual que é a massa em grama do valor de 1 mol, que contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos de magnésio, ou moléculas de magnésio. Então, quanto que vale 1 mol? 1 mol de hidróxido de magnésio tem 58,32 gramas, que está reagindo, ou que está produzindo, qual que é o valor aqui do sulfato de magnésio heptahidratado? Então, calculamos a massa aqui, ó, 246,53 gramas. Mas aqui, ó, ele pede o seguinte, ó, ele diz assim: calcule essa massa do sulfato de magnésio obtida pelos estudantes a partir de um rendimento de 100%. Então, o que nós fizemos aqui, ó? Nós pegamos aqui, então, ó, pegamos aqui 1 mol, a massa molar 58,32, produzindo 246,58, tá? Agora, a massa inicial que ele te deu, 5, cadê ela aqui? Perdi aqui a massa. A massa inicial do magnésio, 5,83 gramas. Cadê ela aqui? Tá. Aqui você vai ter, ó, 5,83 gramas por mol. Você tem um valor aqui que é a massa representando o magnésio. Aí, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz a regra de 3 simples, tá? Então, fiz a regra de 3, multipliquei esse valor por esse. Então, o valor total de massa que eu vou ter aqui vai ser em torno de 24,6 gramas, tá? Então, assim, um primeiro exercício, bastante simples, tá? Sem nenhum problema, bastante direto e bastante objetivo. Então, aqui você tem o valor, tá, de 10%, que é 5,83 gramas, que é o valor do rendimento que eu vou ter aqui para essa massa ao longo dessa reação. Então, 10%, 5,83 gramas. Agora, aqui, ó, eu tenho um exercício aqui de FUVEST, um exercício que ele demanda aqui um pouquinho mais de raciocínio, só que ele é fácil. Ele diz assim, ó, em um experimento em laboratório, tomaram-se 2 amostras de 0,177 gramas de um composto. O problema é que ele não te dá o composto. O problema é que ele fala aqui que a fórmula desse composto, você tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Só que quantos carbonos, quanto hidrogênio, e quanto oxigênio, e quantos nitrogênios, ele não oferece aqui para mim, aqui a formulação desse composto. Aí diz assim, ó, uma das amostras foi completamente consumida por combustão, gerando 0,264 gramas de CO2 e 0,135 gramas de vapor de água. Aí diz assim, a outra reagiu totalmente com compostos não nitrogenados, gerando amônia,
como único produto nitrogenado, a qual necessitou, isso aqui que é um problema, ó, 3 centímetros cúbicos de uma solução de 0,5 mol por litro de ácido sulfúrico para sua completa neutralização. Ele quer saber qual que é a fórmula desse composto. Então, esse exercício aqui é um exercício que dá um pouquinho de trabalho. Ele quer que você calcule a fórmula empírica desse composto. Então, como é que eu vou calcular a fórmula empírica? Primeira coisa que eu tenho que estabelecer a conexão, que ele está partindo de um experimento total de 0,177 gramas de um composto com essa fórmula aqui, tá? Um composto orgânico. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho, então, uma massa total de 0,177 gramas. Aí ele está dizendo aqui que você vai ter aqui, ó, a formação de amônia, que para a formação dessa amônia, houve uma necessidade de 3 centímetros cúbicos, aí tem um problema, ó. Você não tem que começar já a excluir isso aqui, tanto da física quanto na química. Aqui eu estou trabalhando com centímetro cúbico, e aqui eu estou trabalhando com litros, ó, de concentração de ácido sulfúrico. Então, uma coisa que você nunca pode esquecer em cálculo estequiométrico, aquilo que eu falo para vocês desde o 9º ano, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, nunca esqueça disso. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, tá? E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Não esqueça disso, que você nunca erra essas medidas volumétricas, porque normalmente vai cair em centímetro cúbico, ou litro, ou algo do gênero. Então, aqui nós temos, ó, nós temos unidades antagônicas. Aqui eu tenho centímetro cúbico e aqui eu tenho decímetro cúbico. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esses 3 centímetros cúbicos aqui, ó, para litro, ou seja, em outras palavras, eu tenho que passar para decímetro cúbico. Então, por que eu multiplico por 10 a menos 3? Porque eu estou convertendo centímetro cúbico para decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico equivale a litro, para eu ficar com a mesma unidade. Então, 3 centímetros cúbicos equivalem a 3 vezes 10 a menos 3 litros, tá? Que é a quantidade de solução que eu preciso aqui, ó. Agora, qual que é a concentração da solução? Então, ó, a cada meio mol de ácido sulfúrico, então eu vou colocar aqui, ó, meio mol de ácido sulfúrico, essa solução aqui, ó, ela está para 1 litro, tá? Então, para cada meio mol, eu tenho uma relação para 1 litro. Agora, qual que é o volume que eu estou trabalhando com ela aqui, ó? Meu volume é de 3 centímetros cúbicos. O que é 3 centímetros cúbicos? É 3 vezes 10 a menos 3 litros. Ah, Zé, então se é 3 vezes 10 a menos 3, eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Se eu tenho, então, uma concentração de meio mol por litro, então, meio mol por litro, em 3 vezes 10 a menos 3 litros, eu tenho X número de mols, ou N número de mols de ácido sulfúrico. Aí, beleza. Então, aqui, qual que vai ser o número de mols de ácido sulfúrico que eu vou ter? Fiz aqui a regrinha de 3, multipliquei aqui o 3 vezes 0,5, vai dar 1,5 vezes 10 a menos 3 mols de ácido sulfúrico. Ah, então foram necessários 1,5 vezes 10 a menos 3 mols, de acordo com a concentração que ele me deu no enunciado. Sim, de acordo com a concentração que ele me deu no enunciado. Então, vamos pegar aqui a reação. Quem que está reagindo com quem aqui, ó? A outra reagiu totalmente com compostos não nitrogenados, gerando amônia como um único produto nitrogenado, a qual necessitou de 3 centímetros cúbicos de ácido sulfúrico numa concentração de meio mol por litro. Então, aqui, ó, veja você que ele não te dá a equação. Então, você tem que partir aqui, ó, que a amônia, ela está reagindo com quem? Com ácido sulfúrico. Bom, e aí, Zé, o que eu faço? Bom, aí que eu tenho, ó, amônia reagindo com ácido sulfúrico, eu vou ter aqui uma reação de deslocamento, né? Eu vou ter aqui um H daqui, ó, vai formar o amônio, vai deslocar para cá, tá? Aí você vai ter a formação de um sal, que é o sulfato de amônio. Ah, mas a gente vai ver isso aqui ao longo do ano, vai ver como é que formam-se os sais, como é que se formam os sais. Mas acontece que
você já tem que ter essa percepção, tá? Se você tem uma amônia, a gente vai aprender a reação de Lewis, reação de Bloch-Laurent, tá? A gente vai ver os saltos, os compostos de arrênios, os ácidos de arrênio, nós vamos estudar tudo. Mas a amônia, na presença de ácido sulfúrico, vai formar, então, o sulfato, um H vem para cá, forma amônio. Ah, Zé, então formou o sulfato de amônio. O que eu tenho que enxergar aqui? Eu tenho que saber que forma o sulfato de amônio? Você tem, para uma prova da FUVEST, você tem que saber. Por quê? Aí você tem um probleminha aqui, eu tenho 2 nitrogênios de cá, e de cá eu tenho 1 nitrogênio só. Então, na verdade, são 2 amônias que reagem com um ácido sulfúrico. Ah, então são 2 amônias. Sim, são 2. Se eu colocar uma amônia aqui reagindo com um ácido sulfúrico, eu já erro tudo, tá? Porque o 2 aqui, ó, ele pode representar nas leis ponderais, ele pode representar 2 litros de amônia reagindo com 1 litro de ácido sulfúrico. Ele pode representar aqui, ó, 2 mols de amônia reagindo com 1 mol de ácido sulfúrico. Então, esse elemento aqui, que é o coeficiente de balanceamento, ele é fundamental para o cálculo estequiométrico. Então, só para você ter uma noção aqui, ó, 2 mols de amônia, ele está reagindo, então, com 1 mol de ácido sulfúrico. Então, beleza, 2 mols reage com 1 mol. Aí, ó, para N mol de amônia, quanto que eu tenho aqui, de acordo com a concentração e o volume que eu tenho do ácido sulfúrico? Quantos mols que eu tenho de ácido sulfúrico que me interessa aqui, ó? 1,5, que a gente viu aqui anteriormente, vezes 10 a menos 3 mols de ácido sulfúrico. Aí, ó, para 1,5 vezes 10 a menos 3 mols de ácido sulfúrico, quanto que isso representa de amônio? Então, fiz a regrinha de 3 aqui, ó. Isso aqui representa, ó, 0,003 mols, tá? Aí você fala assim, Zé, por que você está fazendo isso aí? Razão muito simples. Ele não me deu, olha como o exercício é bem chatinho aqui, ó. Ele não quer saber aqui quantos nitrogênio eu tenho, ele não quer saber quanto que eu tenho, quantos oxigênios eu tenho no composto, quantos hidrogênios eu tenho e quantos carbonos eu tenho. Para eu saber o carbono, ele me deu o CO2. Para eu saber hidrogênio, ele me deu massa de água, vapor de água. O oxigênio não me deu nada, mas eu sei que a somatória dos 3 vai dar 0,177 gramas, tá? Aí, Zé, aí dá para eu achar o oxigênio. E o nitrogênio? O nitrogênio, a única informação que ele me deu é sobre a amônia, reagindo com o ácido sulfúrico, tá? Então, eu fiquei meio que refém dessa amônia aqui, ó. Por quê? Porque qual que é o número de mols que você obteve, então, naquela concentração de ácido sulfúrico? Eu obtive 0,003 mol. Ah, então, peraí. Deixa eu entender aqui, ó. 0,03 mols de amônia. Quantos hidrogênios você tem aqui, Zé? Eu tenho 1 hidrogênio. Se eu tenho 1 hidrogênio, então eu tenho 0,03 mols de nitrogênio. Desculpa, nitrogênio, né? Eu tenho 0,03 mols de nitrogênio, tá? Agora, se ele perguntasse aqui, ó, quantos mols eu teria do hidrogênio, nessa amônia aqui, ó, aí eu teria que multiplicar 3 por 0,003. Aí eu teria 0,009 mols de hidrogênio. Mas o que eu tenho que saber, a princípio, é o nitrogênio da fórmula. Então, para 0,03 mols de amônia, eu tenho 0,03 mols de nitrogênio. Então, qual que vai ser a massa aqui de nitrogênio, Zé? Então, vamos pegar aqui, ó, 0,03 mol, tá? Eu quero saber a massa. Então, eu tenho lá, ó, N não é igual a eminho sobre emão, que é a massa molecular. Então, você pegar lá a massa molecular do nitrogênio, é 14 gramas por mol. Então, se eu quero saber a massa que eu estou trabalhando de nitrogênio nesse composto, para eu formar aquele composto lá, CHO, tá? N, o que eu faço? Eu multiplico o N, número de mols, vezes o emão, que está em gramas por mol, tá? Então, se eninho é eminho sobre emão, tá? Eu quero saber o valor de M, é só fazer o produto entre emão e eninho. Foi o que eu fiz aqui, ó. 0,03 mol vezes 14 gramas, aí eu tenho a massa de nitrogênio nesse composto. Então, eu descobri a massa de nitrogênio desse composto. Ah, Zé, você descobriu a massa, né? Sim, descobri a massa. Bom, a massa de nitrogênio nós já temos.
Agora, vamos analisar o que ele dá aqui, ó. O composto total, eu tenho 0,177 gramas. Só que ele te deu aqui no enunciado que esse composto ele está gerando, ó, 0,264 gramas de CO2, tá? Está gerando 0,264 gramas de CO2. Bom, aí é o seguinte, cada mol de CO2, qual que é a massa molecular dele? Ah, Zé, cada hidrogênio, cada carbono tem massa de 12 gramas por mol. Cada oxigênio tem massa de 16. Então, 2 vezes 16, 32, com 12, 44. Então, a massa molecular do CO2 é 44 gramas por mol. Nossa, 44 gramas por mol. Sim, 44 gramas por mol. Agora, presta atenção. Se eu quero saber o número de mols de CO2 que eu tenho nesse composto, o que eu faço? Eminho sobre emão. A massa do CO2 sobre a massa molecular do CO2. Qual que é a massa do CO2 que ele me forneceu no enunciado? 0,264 gramas. Qual que é a massa molecular do CO2? 44 gramas por mol. Então, se eu dividir aqui 0,264 gramas por 44, eu vou ter aqui, ó, esse valor aqui, ó, 0,006 mol de CO2. Agora, presta atenção. 0,06 mol de CO2, eu tenho um carbono apenas. Ah, se eu tenho um carbono apenas, quanto que é o número de mols de carbono que eu tenho nesse CO2? 0,006 mol, tá? Nossa, então é facinho isso aqui, né? É facinho. Dá para eu achar que agora a massa de carbono que eu tenho em função, tá, do número de mols? Dá. O carbono, a massa dele é 12 gramas por mol. Se eu tenho 0,06 mol, qual que é a massa? Número de mols vezes a massa dele molecular. Eninho vezes emão. Então, 0,06 vezes 12. O carbono, então, eu tenho 0,072 gramas de carbono. Então, olha, Zé, eu achei do nitrogênio 0,042 gramas. Eu achei do carbono 0,072 gramas. E agora ele me deu outra informação no enunciado. Ele me deu que eu tenho 0,135 gramas de vapor de água. Bom, vamos lá. Se eu tenho 0,135 gramas de vapor de água, qual que é a massa molecular da água? O oxigênio 16, hidrogênio 1 cada. Então, 2 mais 16, 18 gramas por mol. Então, o que é o número de mols da água? Eminho sobre emão. Qual que é a massa que ele me deu no enunciado? 0,135 gramas. Agora, qual que é a massa molecular da água? 18 gramas por mol. Então, se eu dividir aqui, ó, 0,135 por 18 gramas por mol, eu vou ter esse valor aqui, ó, tá? De 0,0075 mols, tá? De água. Tá vendo que aqui, ó, pessoal, você fala assim, ah, mas, Zé, isso é uma questão da FUVEST. Essa aqui é para arrebentar o cara, porque é uma questão da FUVEST, né? De segunda fase. Então, não é uma situação fácil, não. Vai ralar mesmo, para conseguir fazer dentro do tempo. Então, olha só aqui, ó. Só que tem um problema. A água, ó, eu tenho 2 hidrogênios na molécula de água. Então, aqui já é outra pegadinha. O exercício ele é repleto de armadilhas. Então, se eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, Zé? Ó, eu tenho 0,0075 gramas de nitrogênio, eu tenho 2 nitrogênios, então eu vou ter 2 vezes 0,075 mols de hidrogênio. Então, na verdade, Zé, eu tenho aqui número de mols, eu tenho o dobro do que eu tenho de água, né? Porque eu tenho 2 hidrogênios na água. Então, eu vou ter, na verdade, 0,015 mols de hidrogênio. Ah, cada hidrogênio eu tenho massa de 1 grama, multiplico por número, tá, de mols, que é 0,015, eu vou ter aqui, ó, a massa do hidrogênio. Aí você fala assim, bom, Zé, agora você tem a massa do hidrogênio, que é 0,015 gramas. Eu tenho a massa do carbono, que você achou aqui, ó, que é 0,072 gramas. E eu tenho a massa do nitrogênio, que é 0,042 gramas. Mas do oxigênio ele não falou nada no enunciado. Falou alguma coisa, Zé? Não falou nada. E aí? E aí que ele te deu a massa total, ó. Aí você é salvo por isso aqui, ó. Ele te deu que a massa total é 0,177 gramas.
Nossa, Zé, que legal, ele me deu a massa total. Sim, ele te deu a massa total. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se ele te deu a massa total, então vamos lá. Ó, a massa total da amostra que forma aquele composto, ó, é 0,177 gramas. A massa do carbono você descobriu, do hidrogênio você descobriu, e do nitrogênio você também descobriu. Ah, então dá para eu subtrair tudo isso, a soma disso aqui, dos componentes, dá para eu subtrair de 0,77 para eu achar a massa do oxigênio. Exatamente. Então, você vai achar aqui, subtraindo 0,177 com a soma dos outros 3 compostos, você vai achar que a massa do oxigênio é 0,48 gramas, tá? Ah, mas e aí, Zé? E o número de mols que eu tenho aqui, Zé? O número de mols é eminho sobre mão, né, de oxigênio. Então, 0,048 gramas, tá? No oxigênio, qual que é a massa molecular dele? Um hemão, 16 gramas por mol. Então, dividir aqui, ó, deu 0,03 mols. Ah, então, Zé, agora dá para eu fazer a proporção dos valores de mol que eu achei para o carbono, para o hidrogênio, para o oxigênio, para o nitrogênio, tá? Ah, dá para fazer? Dá. Eu vou lá e acho que o carbono lá atrás nós achamos 0,06 mol. O hidrogênio eu tive que dobrar, porque na água eu tenho 2 hidrogênios, então é o dobro da água, 0,015. O oxigênio acabei de achar aqui, ó, 0,03. E o nitrogênio, 0,03 mol. Ah, Zé, mas é claro que eu tenho que ter números inteiros, né? Os maiores coeficientes inteiros possíveis. O que eu faço aqui? A jogada é o seguinte. Você bate o olho aqui, ó. Numa questão dessa aqui, ele vai ter que apresentar um divisor em comum, tá? E esse divisor em comum, eu olhando aqui, o menor divisor é o 0,03, para começar com 1, o divisor em comum dele vai ser o 0,003. Aí eu divido tudo isso aqui, ó, por 0,3, então 006, 003 deu 2. 0015 por 003 deu 5. 003, 003, 1, idem aqui deu 1. Então, qual é o composto que eu tenho formado aqui, Zé? Eu tenho C2H5ON. Você fala, nossa, Zé, misericórdia. Tudo isso para eu descobrir qual era a quantidade de carbono, quantidade de hidrogênio, de oxigênio e nitrogênio que forma, então, esse composto. Fala assim, mas dá um trabalho, né? Dá. Sinceramente, para resolver aqui de uma forma mais simples esse composto aqui, não achei uma forma mais simples. A forma que eu consegui enxergar mais simples foi essa, tá? Partindo da amônia a partir da concentração que ele me deu aqui de ácido sulfúrico. Então, não é um exercício fácil, mas se você for analisar o exercício, quando você vê a resolução dele, tá? Você vê que também não é difícil, só que ele é cheio de etapas até você chegar no valor que te interessa. Então, esse é o grande problema. Você conseguir chegar no valor que te interessa. Então, exercício simples, mas extenso, vamos dizer assim, tá? Aqui um exercício bem fácil, ó. Só para a gente fechar aqui. Aqui você tem um resíduo de 200 ml de solução de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, de concentração, ó. Isso aqui é fundamental, está te dando a concentração. 0,1 mol por litro. Então, você vai começar a ver também, na Química 4, muito essa questão aqui de concentração de compostos. Se vocês não começaram ainda, às vezes a Ana está terminando a parte de orgânica primeiro, para entrar na Química 4, mas vocês vão ver muito essa questão de molaridade, tá? Vocês vão ver muito esse ano aí com relação às concentrações, titulação, tá? Vocês vão ver muito isso. Aí diz assim, precisava ser neutralizado antes do descarte. Para tanto, foi utilizado o bicarbonato de sódio. Aqui já facilita, porque os 2 passos iniciais da estequiometria aqui, ele já resolve para você. Ó. Ele já te dá o ácido sulfúrico, na presença de bicarbonato de sódio, formando aqui o sulfato de sódio, liberando água e liberando CO2. Ele já te dá a equação pronta e a equação balanceada. Então, o que ele vai exigir de você? Apenas o cálculo, tá? Aí vai dizer assim, a massa de bicarbonato de sódio necessária para a neutralização completa do ácido sulfúrico contido nessa solução é igual a, ele te dá aqui o hidrogênio, 1 grama por mol, o carbono 12, o oxigênio 16, o sódio 23 e o enxofre 32 gramas por mol.
Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Calculei para você aqui, ó, a massa do ácido sulfúrico. Então, tem aqui, ó, 2 hidrogênios, um enxofre e 4 oxigênios. Eu tenho 98 gramas por mol. Bicarbonato de sódio, calculei a massa aqui também, deu 84 gramas por mol. Veja você, o volume da solução que ele te deu, 200 ml. Então, ml, mililitro, passar para litro, dividido por 1.000, né? Dividido por 1.000 deu 0,2 litros. Qual que é a concentração que ele forneceu aqui, ó, da solução? 0,1 mol por litro. Ah, Zé, então isso aqui já vai facilitar, né? Já. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, a concentração, o que é? É o número de mol sobre volume da solução. Então, isso aqui a gente vai ver com a Ana. Vou ver com a Ana, mas a gente vai trabalhar com isso tudo misturado na estequiometria. Não tem como você fugir, tá? Então, qual que é a concentração do ácido sulfúrico, Zé? 0,1 mol por litro, tá? Que é igual ao número de mols de ácido sulfúrico dividido pelo volume, que é 0,2 litros. Multipliquei 0,1 aqui, ó, por 0,2 litros. Vou cortar litro com litro. Vai sobrar aqui o número de mols que eu tenho de ácido sulfúrico nessa solução. Então, o número de mols que eu vou ter aqui, ó, é de 0,02 mols. Agora, olha como é fácil. Zé, 0,2 mols de ácido sulfúrico. Beleza. Se eu quero saber a massa para eu trabalhar aqui de ácido sulfúrico, mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. O que eu faço, Zé? Eu vou pegar, então, não é N igual a M sobre EMão? Então, o M é igual ao N vezes o EMão. Então, eu peguei aqui o número de mols que eu achei através da concentração, quantos mols que eu tenho nessa concentração de ácido sulfúrico, multipliquei pela massa, tá? Então, vai dar 1,96 gramas de ácido sulfúrico. Pois bem, Zé, aqui eu tenho a equação, então, ó. A equação eu tenho, ele pede para você estabelecer a conexão entre a reação de ácido sulfúrico com bicarbonato de sódio. Então, o ácido sulfúrico ele tem 98 gramas, o bicarbonato, cada bicarbonato tem 84 gramas por mol. Acontece que eu tenho 2 bicarbonatos, então tem que multiplicar aqui 2 vezes 84. Por isso que tudo depende daquilo que nós chamamos de balanceamento. Se você erra o balanceamento, você erra o resto tudo, tá? Então, 98 eu tenho 2 vezes 84 gramas, 1,96 eu vou ter aqui a massa do íon bicarbonato. Então, ó, a massa do íon bicarbonato, regra de 3, vai ser, então, 3,36 gramas. Ah, Zé, esse aqui é bem mais fácil do que o anterior, né? A partir da concentração, você acha o número de mols do ácido sulfúrico, você vai achar, a partir do número de mol, você vai achar a massa que você quer reagir, tá? E a partir da massa, você vai descobrir qual vai ser a massa de bicarbonato que te interessa aqui para essa solução, para reagir com essa solução, que vai ser 3,36 gramas, tá? E esse aqui também, que é bem facinho, ó, para a gente fechar aqui, um analista químico realizou um experimento em que utilizou 200 ml de uma solução de concentração, ó, 2 mols por litro, agora, ó, ácido muriático. Guarde bem esse nome, que a gente vai falar muito desse nome o ano todo. Ácido clorídrico, ou nome comercial, ácido muriático, para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, tá? Também denominado de hidrogênio carbonato de sódio. Tá? Notou que nem todo o ácido reagiu com essa massa de bicarbonato de sódio, restando um excesso de ácido. Ao final do experimento, ele obteve um volume de 6,15 litros de gás carbônico, olha só o volume que ele obteve, tá? Medidos a 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin, né? Soma 273 aqui, e 1 atm. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação. Aqui ele te deu o valor da constante universal dos gases perfeitos, né? Te deu também aqui, para você converter 27 mais 273, dá 300 Kelvin. Aí vai dizer assim, primeiro, ó, esse analista fez as seguintes alternativas. A equação química balanceada, que descreve corretamente a reação citada, então aqui ele te deu, ó, o carbonato de sódio reagindo com ácido clorídrico, formando ácido carbônico e formando o NaCl, tá? Então aqui, ó, eu coloquei para vocês, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Peraí. Será que tá certo isso aqui, ó? Então, olha só. Aqui eu tenho
o NaCO3. Aqui eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Aqui ele jogou 2 sódios para cá. E aqui ele jogou 2 sódios para cá. Só que tem um probleminha aqui na equação. Tá? O que acontece na equação aqui? Ó? Quando ele fala aqui do ácido clorídrico produzindo gás, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse ácido clorídrico aqui está produzindo o gás CO2. E nessa primeira alternativa aqui, ó, ele não coloca o gás CO2 sendo produzido, ele coloca apenas o ácido carbônico sendo produzido. Cadê o CO2 aqui? Ó? Então, aqui já exclui essa primeira situação. Tá? Aí diz assim, para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato. Vamos dar uma olhada aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, pressão 1 atm, R, esse valor, temperatura 300 Kelvin, eu vou achar o volume molar aqui, né? Qual que vai ser meu volume molar? O volume molar é aquele que eu obtenho ao nível do mar, tá? Que vai dar aqui 24,6 litros, tá? O volume molar, para achar o volume aqui. Então, o que tem aqui, Zé? Ó, a massa do NaHCO3 bicarbonato de sódio, calculei, deu 84 gramas por mol. Então, o que eu tenho aqui, Zé? Olha só, nesse caso, um ácido clorídrico reagindo com o bicarbonato vai dar uma água, um CO2 e um sal. Bom, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber quanto que o bicarbonato produz de CO2. Ah, então aqui eu tenho qual que é a massa do bicarbonato? Calculamos ali, 84 gramas por mol. Ele produz um CO2. Um CO2 é um volume molar de CO2. Quanto que é o volume molar do CO2? Pelo que ele te deu no enunciado aqui, ó, 24,6 litros. Achei o volume molar, tá, do CO2, 24,6 litros. Então, para um CO2, 24,6 litros. Se fossem 2 CO2, eu teria que multiplicar aqui, ó, 2 vezes 24,6 litros, tá? Então, para um CO2. Ah, qual que é o valor que ele te deu aqui? Ele quer saber para 6,15 litros de CO2. Então, coloquei aqui, regra de 3, cheguei a 21 gramas. Então, está certo, ó. Para a formação de 6,15 litros, foram consumidos aqui, ó, 21 gramas. Tá certinho, tá? Na terceira aqui, ó, ele fala assim, é uma reação de óxido-redução e o ácido clorídrico é o agente oxidante. Bom, para ser uma reação de óxido-redução, você tem que ter variação de NOx. Presta atenção aqui, ó. O cloro aqui é menos 1, ele continua aqui menos 1. O Na é mais 1, ele continua aqui mais 1. Os oxigênios que participam aqui são menos 2, os que estão aqui todos são menos 2. O carbono aqui é mais 4 e aqui é mais 4. Não houve variação de NOx ao longo das reações. Se não houve variação de NOx, não é uma reação de óxido-redução, tá? E aqui na última, para a gente finalizar, ele vai dizer assim, se todo esse ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico produzido seria 9,84 litros. Então, vamos ver aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Então, vamos lá. 1 mol de HCl está reagindo com o volume de CO2 produzido, que é 24,6 litros, que nós encontramos lá, PVNRT, por você nunca rezei tanto, tá? Aí ele está pedindo lá, se for 0,4 mol, tá? Eu tenho um volume de quanto para 0,4? Será que vai dar 9,84, como ele disse lá no enunciado? Será que vai dar o 9,84? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma TM, volume molar, tudo beleza. Aí eu fiz aqui a regra de 3, ó. 1 mol, eu tenho 24,6. Aí você vai ter aqui, ó, 0,4 mol, eu tenho volume de CO2 aqui de X, tá? Aí vai dar exatamente os 9,84, tá? Então, se você tiver 100% desse ácido sendo consumido, você chega a essa situação aqui, ó, desse volume molar, tá? Então, daria o número 2 e o número 4 estariam corretos. Seria aqui letra D.
Bom, isso aqui é só um breve preâmbulo. Você pode falar assim, nossa, mas eu estou vendo algumas coisas aí que eu não lembrava mais direito, etc. Tal. Por isso que vai ser muito importante as aulas, tá? A partir de semana que vem, porque a gente vai começar vendo todos os passos, as etapas dos cálculos estequiométricos aqui, passo a passo, detalhe por detalhe, para a gente chegar em todos os procedimentos que devem ser adotados, tá? Depois que nós vimos aí as misturas, a gente entra na parte de estequiometria. Alguma pergunta, alguma colocação, tá? A gente vai começar a trabalhar com os exercícios um pouquinho mais pesados, quando a gente tiver, tá? Hoje foi atípico, porque a gente não viu ainda, a gente está só recapitulando alguns princípios, mas a gente vai começar a trabalhar com exercício um pouquinho mais pesado nos plantões, principalmente exercício de FUVEST e Unicamp, tá? Pessoal, beleza, então? Tudo certo, semana que vem nós nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser, né? Se Deus assim permitir. Vamos que vamos. Tchau, tchau, então. Só coloca para mim aí presente, viu? Na chamada aí. Coloca presente para mim aí, por favor. Na frente do nome. Isso.